Muito bem, graça e paz, queridos. Mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, né, para dar continuidade a esse estudo de Apocalipse, estudo que nós iniciamos há algumas semanas e o Senhor tem nos dado graça aí, né, para continuarmos a falar sobre a palavra do Senhor, sobre o quesito escatológico, né, da Bíblia, a respeito dos dias que virão. Nós estamos aí falando a respeito das cartas, né? Hoje nós vamos falar sobre a quinta carta, a quinta igreja, a igreja de Sardes. E para nós é uma grande alegria o Senhor ter nos proporcionado mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, correto? Antes de mais nada, eu quero orar ao Senhor e te convido para orar conosco aí. Soberano e eterno Deus, Pai bendito e amado que estás nos céus, te rendemos graça, Senhor, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és bondoso, e até aqui o Senhor nos tem ajudado, até aqui o Senhor tem concedido bênçãos sobre nossas vidas. Te agradeço pelo dia de hoje, Senhor, te agradeço pela oportunidade de mais um estudo que faremos, Senhor, da Tua palavra nesta noite. Que o Senhor venha trabalhar tanto, Senhor, na ministração como na audição da Tua palavra, que nós venhamos compreender e entender tudo aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Eu te dou graça, Senhor, pela vida dos irmãos que estão acompanhando conosco, os amigos que estão acompanhando esse estudo, através do Face da Igreja Metodista em Tibiriçá e dos compartilhamentos, ó Deus, que todos possam estar conosco para aprendermos do Senhor, do Teu Espírito Santo, sobre a Tua palavra. Nos dê graça, é o que nós te pedimos. E também te pedimos, ó Deus, que entre com providência, ó Pai, para curar os enfermos, aqueles que estão, ó Deus, passando por situações difíceis. Nós sabemos que tivemos tantos pedidos de orações no dia de hoje, ontem, e são tantas pessoas que estão passando por situação difícil de enfermidade. Mas cremos que o Senhor é poderoso e em Tuas mãos está todo o controle. Por isso, ó Deus, faça a Tua vontade em nossa vida. Nos dê graça, Senhor, e que nós possamos alcançar, pela fé que o Teu Espírito tem colocado em nossas vidas, em Cristo Jesus, encontrar, Senhor, e receber a cura, a libertação, transformação de vida, salvação de vida. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus queridos, estamos aqui então para falarmos a respeito da igreja de Sardes, né? Te convido aí a abrir a Bíblia no capítulo 3 de Apocalipse e nós vamos aqui meditar, tá? Hoje nós estamos transmitindo aqui de casa mesmo, né? Do meio escritório e meio oficina, né? Da irmã Maria, nós dividimos o cômodo. Mas, graças a Deus, nós estamos aí batalhando, trabalhando e dando glória ao nosso Deus, né? Porque Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Então, capítulo de número 3 do livro de Apocalipse, nós vamos aqui fazer a leitura sobre a igreja de Sardes. Então, vamos lá. Diz assim o versículo 1: E o anjo da igreja que está em Sardes, aliás, e ao anjo, né? Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Só lembrando que nós falamos a respeito, né, das 7 estrelas, que são os pastores, né? Os castiçais são as igrejas, as estrelas são os pastores, e depois nós vamos falar alguma coisa a respeito dos 7 Espíritos de Deus, né? 7 Espíritos de Deus está relatado lá no livro de Isaías, capítulo de número 11, versículo 1 e 2, a gente vai encontrar ali uma descrição de 7 Espíritos de Deus, tá certo? Então ele diz, olha, eu sei as tuas obras,
que tens nome de que vives e está morto. Vamos parar aqui um pouquinho nesse versículo primeiro. Então veja só, essa igreja de Sardes é uma igreja que ela vem herdando, né, ou se nós formos fazer um comparativo com o cristianismo e de épocas, então seria uma colocação dessa igreja pós, né, a igreja de Tiatira e de Pérgamo. Então essa igreja, olha que interessante, essa igreja aí, ela vai mostrar o segmento, podemos até dizer assim, segmento, a respeito daquilo que veio para a igreja de Tiatira e a igreja de Pérgamo. Você recorda que na igreja de Tiatira começou-se uma contaminação na igreja. Lembra disso? E até porque era um período de muita perseguição, né? E esse período de muita perseguição trouxe algumas pessoas para dentro da igreja que elas tinham um bom relacionamento com outras culturas. E acabou que isso acabou relacionando e trazendo para dentro da igreja algumas coisas, algumas doutrinas que não eram para fazer parte no meio do povo de Deus. E a gente sempre esteve falando sobre isso nas outras cartas, nas 4 cartas, né? O Senhor sempre lembra, ele diz assim, olha, eu sei das tuas obras. Se ele sabe das obras, então ele vai dizer o quê? A situação que aquela igreja se encontra, tanto para elogiar quanto para chamar a atenção, não é? Porque o padrão que ele relata para as igrejas é o mesmo padrão, né? Então o contexto é sempre para a igreja atual, a igreja lá da época, daquele tempo, não é? E exemplos para nossas igrejas depois disso, né? no pós, as igrejas universais que vieram depois dessas primeiras igrejas aí. Sempre ele vai trazer o elogio, vai trazer a reprovação e encerra sempre com a promessa, tá certo? Então, o que acontece? Quando nós analisamos essas cartas, por exemplo, a igreja de Éfeso, Pérgamo, Tiatira e a outra igreja que depois nós vamos ver ainda, a de Laodiceia, que é a última igreja, a 7ª carta. Então, nós vamos entender o quê? Que eles recebem elogio e reprovação, ou seja, eles fazem parte de tudo, né? Recebe o elogio, recebe a aprovação. No contrário, a igreja de Esmirna, que nós já falamos, e a próxima, que é Filadélfia, elas não receberam reprovação nenhuma, só receberam elogio e promessa. E aí nós vamos encontrar a última, a igreja de Laodiceia, ela não vai receber nenhum elogio. Você vê que Jesus Cristo mantém o padrão para 7 igrejas, mas ele fala exatamente só o necessário para essas igrejas. Então, se você não tem apresentado nada ao Senhor, então isso vai fazer com que você não receba elogio. E aqui nós estamos falando do elogio de Cristo, o dono da igreja, né? Porque assim como ele começou no capítulo 1, e no meio dos 7 cabeçais, um era semelhante ao Filho do Homem. Quem era o homem? Jesus de Nazaré. Então Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, ele é o que comanda, o que coordena a igreja hoje através do Espírito Santo. Mas ele é o Senhor das 7 igrejas. E nada pode ficar obscuro a Cristo. Nenhum momento fica obscuro a Cristo. Tá? Então, vamos ver. Depois que ele passa pela igreja de Tiatira e também pela igreja de Pérgamo,
Então essas coisas acontecem o quê? Principalmente quando Constantino vem para a igreja, ele traz muitas coisas, porque Constantino era pagão. E se ele era pagão, ele traz agora toda a arte do paganismo, tá certo? Por quê? Porque ele vai trazer aquilo da mesma forma, vamos só lembrar, da mesma forma que Jezabel fez lá no passado com Acabe. Acabe agora, ele vai e casa com Jezabel, né? Nós falamos isso na semana anterior, na retrasada, aliás. E quando ela casa com Acabe, quando Jezabel casa com Acabe, ela era auxiliar de sacerdotisa do deus Baal, né? Um dos deuses cananeus. E ela traz para dentro de Israel os seus deuses, os seus altares, e contamina a nação de Israel. Ela contamina o rei e contamina o povo. Da mesma forma, quando Constantino entra na igreja, ele vai também fazer a mesma coisa. Ele mostra ali uma certa conversão, que na verdade é uma falsa conversão, ao cristianismo, porque na verdade o interesse de Constantino era político. Igualmente hoje nós encontramos, não é? Chega nessa época esse ano tem eleição. Esse ano tem eleição. E quando tem eleição, começa a aparecer uns aviões aí pelas igrejas. O cara nunca participou de igreja, aí tal, diz que é convertido, e começa a mostrar um certo interesse pelo cristianismo, mas na verdade, quando você vai perceber, ele só está atrás de voto porque o interesse dele é político, ele só quer se eleger, e sabe que o povo de Deus é um povo amoroso, é um povo amigável, é um povo que, né, por falta de vigilância, até acaba sendo fácil de enganar, e essas coisas acontecem. Então Constantino da mesma forma, né? A perseguição era muito grande na época, e aí vem Constantino e ele fala assim, olha, se eu ficar no meio de vocês, que eu quero ser um cristão e tal, e ficando, isso é nas minhas palavras, tá, gente? Então, já que eu vou estar no meio de vocês aí, vocês me ajudam a se eleger, né? A um vereador, a um prefeito, a um deputado estadual, a um deputado federal, e desta forma eu vou conseguir proteger vocês dessa perseguição. E o povo acaba aceitando isso. E quando o povo aceita isso, ele devagarzinho começa a trazer todas as doutrinas pagãs, começa a trazer a arte do paganismo, né? Começa a trazer tudo aquilo que não tem nada a ver com o cristianismo, ele agora traz para o meio da igreja, tá? Para o meio da igreja. Então a igreja ela vem de uma remanescente e começa agora, nesse período de perseguição, entra lá a mistura com o paganismo, entra as indulgências que ele traz, e ele infiltra isso no catolicismo, já chamado catolicismo, né? O que é catolicismo? A palavra católica ou catolicismo quer dizer universal, né? Ela vem de duas palavras gregas e é ajuntamento de povos. Então ela é universal. Mas ela começou a ser chamada Igreja Católica Apostólica porque era segmento dos apóstolos, romana. Por quê? Tamanho a situação que o Império Romano agora começa a exercer sobre a igreja, né? E um dos pontos interessantes é essa colocação de Constantino, porque Constantino, sendo membro da igreja apostólica, mesmo sendo membro da igreja apostólica, ele passa a ser agora, né, da parte política. E quando ele vai para a parte política, quando entra para o imperialismo romano, então ele agora muda essas situações
e começa a colocar, né, não só as indulgências, mas alguns costumes, colocar cobranças sobre o povo para batizar as crianças, para fazer qualquer tipo de ação na igreja. Ele começa a fazer essas cobranças e infiltra a idolatria. Através de um caso lá que, numa próxima oportunidade, nós falaremos sobre isso, né? Sobre uma situação que a tia dele ficou ruim, depois morre, e ele traz como pedido de oração. Nós temos que tomar muito cuidado com essas situações que vêm, né? O pastor Samir até falou a semana passada sobre isso aí. A interpretação errada da palavra de Deus, ela traz heresia. E hoje nós encontramos algumas igrejas, alguns ministérios que usam aquele conceito onde pegaram o lenço de Paulo e levaram e colocaram sobre o enfermo e o enfermo foi curado. Olha a situação, a Bíblia relata que alguém pegou, não é? Pegou uma roupa de Paulo, um tecido lá, o lenço, e leva até o enfermo e coloca sobre ele. Colocando sobre esse enfermo, né, mediante a fé que eles carregavam ali, porque eles foram ouvintes da palavra. Não é o fato de pegar um tecido e levar lá e curar a pessoa, não. Ouvindo a palavra, ouvindo que Cristo é aquele que cura, que liberta, né, que trazia o Espírito Santo para dentro da vida da pessoa, então agora eles pegam esse lenço e levam, mas na fé que foi implantada no seu coração, através da palavra de Jesus Cristo. E hoje as igrejas fazem o quê? Fala para você levar peças de roupa das pessoas que estão enfermas. E isso vai trazer para a igreja. Aí vamos lá, vamos chamar um pastor bam. Chama o pastor Ismael aí para orar. Nossa, ele ora. Aí ele ora sobre aquelas roupas, sobre carteira de trabalho, sobre foto, sabe? Sobre copo com água. E aí leva para o enfermo beber e tal. Isso é totalmente contrário à palavra de Deus, irmãos. E isso é prática de feitiçaria. Tá? Feitiçaria que você pega roupas das pessoas e leva lá. Alguns centros espíritas, de macumba, de candomblé, fazem algum trabalho mediante uma peça de roupa. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. O cristianismo não age dessa forma. O cristianismo, ele vai tratar a respeito das palavras que Cristo usa. Jesus Cristo falou assim, olha, coloque a mão sobre os enfermos e em meu nome você ora, você faz a petição. Você entendeu? Então, quando nós agimos da forma que a palavra de Deus nos orienta, então as coisas ficam mais fáceis. Nós encontramos um relato de Paulo dizendo assim, olha, chame os presbíteros da igreja quando tiver alguém doente, e presbítero é no sentido de pastorado, de aquele que comanda a igreja, aquele que leva a igreja, não é? No mesmo fator pastoral. Então, ele diz, chame os presbíteros, não é qualquer pessoa. Chame os presbíteros da igreja. E ele ungirá o enfermo com óleo. Ungirá o enfermo com óleo. E a oração da fé salvará o doente. E ainda diz um pouquinho mais. Se, porventura, houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Então, quando nós entendemos a palavra do Senhor, as coisas ficam certas. Quando nós interpretamos, principalmente ao nosso modo, ao nosso bel prazer, então as coisas ficam um pouco mais diferenciadas, né? Diferenciadas. Então, hoje nós encontramos o quê? Pessoas que têm óleo ungido. Aonde a Bíblia mostra óleo ungido? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Alguém inventou isso aí para arrancar dinheiro do povo. Igualzinho Constantino fez. Você entendeu?
Então isso acontece o quê? Aí o óleo ungido. Tem igreja aí que fala, o óleo ungido é gratuito, mediante uma oferta, né? Então você traz uma oferta e aí você leva o óleo ungido. Tá. E aonde que a Bíblia diz que tem que ser óleo ungido? Ela diz unge com óleo, não diz óleo ungido. A tradução está errada. E a tradução errada nos leva a uma heresia, porque o óleo ungido passa a ter valor. E aí, você pega qualquer pessoa da tua casa. Ah, não tem presbítero? Pode ser diácono, pode ser cooperador, pode ser um membro, pode ser qualquer pessoa. Aí o cara pega aquele óleo, derrama no carro dele, no guarda-roupa, na casa, sai ungindo tudo. Com ordem de quem? Quem deu essa ordem? Aonde é que nós encontramos nas doutrinas apostólicas, ou seja, dos apóstolos, que foram instruídos por Cristo a ungir casa, carro, roupa, aliança? Aonde isso? Totalmente errado, irmão. Totalmente errado. Então as pessoas hoje, elas depositam a fé no óleo, na unção do óleo. E a unção do óleo não serve para nada. Não serve para nada. Ele mostra um ritual simplesmente para que o presbítero faça uma cerimônia numa oração, mais nada. E isso não é regra. E isso não é para você levar para frente. Nós não temos nem que usar isso hoje. Não há contextos bíblicos que nos mostrem que hoje precisamos fazer qualquer tipo de unção com óleo. Mas diz que nós precisamos orar. Ore, ore, orar sem cessar. Ora pelos enfermos, intercede uns pelos outros. Você percebe? Então a oração é uma conversa com Deus. Nós já estudamos sobre oração, não é? O primeiro estudo nosso foi sobre oração. E a oração é uma conversa com o nosso Deus, é um diálogo com o Senhor, aonde nós usamos as nossas expressões. Nós não precisamos ler. Se ler passa a ser uma reza. E quando nós falamos com Deus a respeito sobre isso, então nós vamos interceder, né? Orando pelas pessoas. Pedindo a Deus que cure, pedindo a Deus que liberte, pedindo a Deus que restaure. Mas não é a unção do óleo, porque o poder está no nome de Jesus. O poder é no nome de Jesus. E em meu nome. Colocarão a mão sobre os enfermos, mas em meu nome eles são curados. No nome de Jesus, os demônios são expulsos. No nome de Jesus, os milagres acontecem. Por quê? Porque é o nome de Jesus. O poder está em o nome de Jesus Cristo. É este nome que tem poder. Óleo ungido. Uma certa vez eu fui fazer uma oração na casa de uma pessoa e a pessoa citou, né, que o senhor vai me ungir? Então tá, né? Vamos lá, vamos ungir a pessoa. Aí eu pedi para alguém que pegasse um pouquinho de óleo. Mas a gente não tem óleo ungido. Eu falei, não quero óleo ungido. Pode ser óleo de cozinha mesmo, né? E ali nós colocamos um pouquinho de óleo na fronte daquela pessoa e oramos, porque é a oração da fé que vai levantar o enfermo, não é o óleo. Essas coisas, elas aparecem e tira o centro. O centro da adoração é Cristo. O centro do poder é Cristo. Então, igualzinho no passado, lá nessas igrejas, né, eles infiltraram. O que eles fizeram? Infiltraram essa situação. Quando eles infiltram isso, então automaticamente o nome de Jesus Cristo vai ficando de lado. E é por isso que o Senhor Jesus vai e fala assim, olha, eu aconselho que você se arrependa disso. Então ele diz para Tiatira, ele diz para Pérgamo, é necessário que se arrependa, porque se você não se arrepender desse mal que você está cometendo, eu vou vir sobre você. E é esta palavra, né, vindo sobre você ou contra você, é porque você não faz parte da igreja de Cristo. Aquele que não faz parte, a igreja de Cristo,
Cristo vem por ela. A igreja que não é de Cristo, ele vem contra ela. Porque se nós estamos vivendo o que não é Cristo, Cristo é contra isso. Por isso que o anticristo é contra Cristo. Porque tudo aquilo que não é de Cristo é contra. Então, se eu não estou a favor, existe um versículo que Jesus fala assim, aquele que comigo não ajunta, espalha. Não tem meio termo. Não é aquele que comigo não ajunta, tá tranquilo. Não está me ajudando? Então tá bom. Não. Se você não está ajudando, você está contra. E todo aquele que é contra Cristo será abatido. Tá certo? Então ele vai sempre trazer, olha, arrepende-te. E aí, então aqui no caso, Constantino me traz essas coisas, né? As indulgências, começa a vender terreno, todas aquelas coisas que nós já falamos, né? Já estudamos, e ele pega agora e infiltra nessa igreja. E nas outras cartas nós vimos que tinha a doutrina dos Nicolaitas, a doutrina de Balaão, não é? O espírito de Jezabel, as festas e oferendas pagãs, aonde estavam levando alimento que eram oferecidos aos ídolos, e o povo estava lá para o meio, não é? A igreja de Cristo sendo agora manchada. Mas vamos só entender uma coisa, irmão. A igreja de Cristo jamais é manchada. Então aqui, é por isso que ele relata para a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, né? E agora a igreja de Sardes. Nessa igreja tem a igreja de Cristo, que é a igreja fiel, santa, pura, imaculada, que o Espírito Santo a protege, e tem a igreja do povo que acha, quer dizer que é, mas na verdade não é. Então depois de passar pela igreja de Tiatira, pela situação de Tiatira, passar pela situação de Pérgamo, nós chegamos na igreja de Sardes, e talvez seja a palavra mais dura de Cristo para uma das 7 igrejas, é essa de Sardes. Essa de Sardes. Porque Jesus, nos nossos dias, aqui nas nossas palavras, Jesus vai e chama a igreja de Sardes de zumbis, morto-vivo. Morto-vivo. Olha como ele relata. Vamos lá. Eu sei as tuas obras, que tens nomes de que vives e estás morto. Olha que situação. A igreja diz que está viva, mas ela está morta. E como isso? Como pode acontecer uma coisa dessa? Então vamos lá, vamos relembrar algumas coisas que Cristo fala. Ele diz assim, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que quiser perder a sua vida, ganhá-la. E aquele que quiser ganhar, perdê-la. Como isso? Aquele que acha que está ganhando a vida, participando do mundo, ele está perdendo a vida. Porque ele não tem vida com Cristo. E aquele que, para muitos, está perdendo a vida porque a vida dele é Cristo, ele está ganhando. Porque com Cristo é dessa forma. Nós não temos que vivenciar o mundo. Aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. É Bíblia isso. Então, se eu sou coparticipante do mundo, se eu me assento, como o salmista Davi diz no Salmo 1, na roda dos escarnecedores, eu não passo a ter a vida de Cristo. Logo, eu passo a ser um morto-vivo. Aquele que está dizendo que está morto, vivo, aliás, mas na verdade ele está morto. Porque com Cristo ele não vai ter vida. Não vai ter vida. E era exatamente isso que Cristo traz para a igreja de Sardes. Tem nome de viva. Tem nome de uma igreja viva. Talvez Sardes fizesse um dos melhores louvores. Lembra que nós falamos esses dias a respeito de louvor? Louvor não é só cântico, né? Cântico faz parte do louvor. Mas vamos dizer,
Vamos falar sobre os cânticos. Nós falamos na semana passada. Tem cântico aí que não tem nada a ver com Cristo. Então, vamos lá, a igreja de Sardes estava da mesma forma. Está cantando, mas está cantando o quê? O que está cantando? O que é para o meu bel prazer? Para o meu ego? Para eu ficar feliz? Hoje eu fui na igreja e que louvor abençoado. Está dizendo que eu vou vencer. Está dizendo que nada pode contra mim. Que o Senhor me fez como cabeça e não como cauda. Se o nosso Senhor Cristo padeceu, por que nós não padeceríamos? E ele diz, aquele que comigo for atribulado ou sofrer afronta, comigo será glorificado. Jesus Cristo sofreu, padeceu e foi glorificado. E a igreja de Cristo vai seguir os mesmos passos de Cristo. Vai seguir os mesmos passos. Então acontece o quê? Ela vai sofrer, ela vai padecer e será glorificada em Cristo. Aleluia. E isso que a igreja de Sardes não estava vivendo. E ele diz, você está com nome de vivo. Nome de vivo. Não é? Porém está morto. Hoje, nos nossos dias, não é assim. Não? Faz um congresso, faz um culto especial, e as pessoas estão todas... Nossa, tô cheio de poder, tô cheio de não sei o quê, cheio de fogo e tal... Sexta, sábado e domingo, enquanto dura o congresso. Chega na segunda-feira, o cara tá mais para baixo do que um umbigo de cobra. O que tá acontecendo, irmão? Não sei, as lutas são tão grandes, eu não estou conseguindo. Sabe, acho que Deus nem está se importando mais comigo. Aí começa, né? Aquelas maledicências, começa a choramingar, a resmungar, a reclamar. Por quê? Porque, na verdade, ele está dizendo lá que está vivo, mas ele está morto. Espiritualmente falando, ele está morto. Pessoas que não têm a Bíblia como exemplo de regra de fé na sua vida. Pessoas que não passam um tempo de oração para falar com Deus. Pessoas que não deixam o Espírito Santo os orientar. Aí como que ele quer ter uma vida com o Senhor? Domingo nós falamos sobre a alma. Como que a alma vai estar tranquila, feliz, satisfeita, contente, regozijante, se não tem palavra de Cristo na vida da alma? Logo, a alma não tem vida, não tem saúde. Ela vive na UTI espiritual. E ele diz, olha, sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Interessante, com Jesus Cristo não tem meio termo. Não tem meio termo. Então, se você está dizendo que é vivo, mas está morto, então essa parte sua aí, que ainda está dizendo que é vivo, morra logo. É isso que Cristo está falando aqui. Ser vigilante, olha, vigia bem e confirma a sua morte, cara. Assina o BO lá, o atestado de óbito. Assina. Não é? Já que está um morto-vivo, morre de uma vez. Porque para Cristo não serve. Para Cristo não serve nada morno. Morno provoca vômito. Provoca vômito. Então ele diz, olha, ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então as obras deles não tinham perfeição. Sabe aquele famoso de qualquer jeito? É para o Senhor mesmo. Deus não quer ninguém profissional. Deus não quer nenhum dos melhores. Deus não chama ninguém capacitado. Não chama mesmo. Mas ele capacita aqueles que ele chama. Então, se nós vivemos num relaxamento espiritual, num relaxamento de obras, tudo que fazemos para Deus, para a obra de Deus, é de qualquer jeito, saiba de uma coisa, não estamos fazendo para o Senhor.
porque ele não recebe esse tipo de coisa. Esse tipo de sacrifício o Senhor não recebe. De qualquer forma, de qualquer jeito. Deus é santo. E Ele exige santidade. Então, na nossa vida, mesmo sendo uma vida, eu sou um pecador, mas sou um pecador remido em Cristo. Eu já não vivo mais por querer, por desejar o pecado. Porque o desejo não é meu. O apóstolo Paulo diz, mortificais, portanto, se já estáis com Cristo, mortificais as obras da carne. O que é? Então, o que tem que morrer em mim? As obras da carne, os desejos carnais. As concupiscências, que são os desejos carnais. Isso eu tenho que matar em mim, para que viva o Espírito. E o meu Espírito comunica com o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus convence o meu Espírito que eu sou filho. E se eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro de Deus, mas co-herdeiro em Cristo. Cristo é tudo. Versículo 3, ele diz, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Olha aí. De novo ele vai dizer, arrepende-te. Se não houver arrependimento, agora veja bem, tem que haver arrependimento. E para haver arrependimento, tem que haver contrição no coração. Quem é que trata o nosso coração? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo vem sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, e mostra a real posição de Cristo e a santidade de Cristo. Ela agride a nossa vida de pecado. E nós agora entendemos que precisamos deixar essa vida de pecado através da força que o Espírito Santo coloca em nós. Não sei se foi hoje ou ontem que postaram uma questão aí sobre o perdão, um vídeo, né? Sabe, eu não sou muito de concordar com esses vídeos, não, porque a pessoa que estava ali ministrando a oração para aquela pessoa disse que ela tinha uma angústia com alguém, uma mágoa com alguém, e era necessário liberar perdão. Irmão, liberar perdão, veja bem, nós precisamos perdoar de coração. Não existe perdão por boca. Liberar um perdão com a boca, só porque o pastor está me falando, não vai surtir efeito nenhum. Né? Aí depois que aquela pessoa diz, eu libero então, e aí, então agora você vai receber. Receber o quê, irmão? Nitidamente claro, a pessoa não se arrependeu. A pessoa não está perdoando de coração. O arrependimento é no coração. Se não for pelo coração, não funciona. Você entendeu? A palavra até esses dias me falaram assim, pastor, mas veja bem, o senhor diz que o coração é um conjunto de entendimento, e a boca, ela vai refletir, ou ela vai pronunciar aquilo que a mente dá a ela. Ok. Mas uma das entradas da vida é o nosso ouvido. E agora eu começo a ouvir alguém falar, você precisa fazer, o meu raciocínio lógico precisa analisar a situação e trazer o perdão. Não somente a audição. Não somente a audição. Porque não é porque... A gente sabe que a boca fala do que o coração está cheio. Mas quando ele explode em palavras. Tem um outro contexto que o Senhor fala assim, olha, o meu povo está me louvando e me adorando só com os lábios, mas o coração está longe de mim. O coração está longe. Porque o coração é enganoso. Então é necessário que nós venhamos a, quando for questão de perdão, nós precisamos ter todo o complexo de raciocínio sobre aquela situação. Porque usamos o fato, fulano não merece o meu perdão. Ninguém merece, e nós não merecíamos o perdão de Cristo. Nós não merecíamos o perdão de Deus. Mas Ele nos ensina que nós precisamos perdoar. Então eu preciso analisar a minha vida, e eu perdoo pessoas que me afrontam,
pessoas que me fazem mal, eu perdoo, porque eu necessito do perdão de Deus através de Cristo. O perdão dos meus pecados, ele vem através do sangue de Cristo, e Deus só me dá esse perdão se eu também perdoar aquelas pessoas que me devem. A Bíblia está cheia. O Novo Testamento fala muito disso. E não precisa ir muito longe. É só lembrar da frase que está descrita na oração do Pai Nosso. Perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo. Perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo aquele que me ofende. Porque a pessoa me ofende e eu ofendo a Deus. Como? Através dos meus pecados. Então nós temos que entender que o coração nosso tem que ser um coração dado ao arrependimento. Se somos igreja de Cristo. E ele fala, olha, lembra-te do que vocês têm recebido e têm ouvido. Ou seja, a palavra não foi ministrada para vocês. Vocês não estão na igreja de contínuo. E por que vocês não guardam essa palavra? Como o salmista falou, guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então ele diz, e guarda, e arrepende-te. Porque se você não se arrepender, olha o que vai acontecer. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti. E quando ele diz, virei sobre ti, não é para fazer o bem. Então nós precisamos, analisar essa situação. A igreja de Sardes, lá no passado, estava vivendo uma situação que, uma mistura como Tiatira e como Pérgamo. E ela estava pior, porque estava morta dizendo que estava viva. Então, para o Senhor, estava morta. Mas ele faz um relato no versículo 4 que é bem interessante. Olha só. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Olha que interessante. Como é bom quando guardamos a palavra do Senhor. Quando reconhecemos que o Espírito Santo tem que ser Senhor na nossa vida. Porque aí o que acontece? Nós deixamos as coisas do mundo e não nos deixamos contaminar com ela, com nada que é colocado. Então essas pessoas que Jesus relata aqui, tens aí algumas pessoas que não se contaminaram, nem com a doutrina de Balaão, nem com a doutrina dos nicolaítas, nem com as indulgências, nada disso. Nem com o sacrifício aos deuses pagãos, não comeu alimento sacrificado a ídolos. Então essa é a situação. Porque muitas pessoas, elas se apegam, mas é que as coisas acontecem, porque a Bíblia diz que a carne é fraca e eu estou sofrendo muita perseguição, né? Como é o fato da igreja, dessa igreja no passado, sofrendo muita perseguição, porque a questão da Tiatira, da Sardes, aliás, ela estava sofrendo perseguição e isso estava abalando um pouco a igreja. Mas abalar por questão de perseguição é uma coisa, e deixar-se contaminar numa vida espiritual é outra. É você deixar a matéria falar alto. É você analisar que somente as coisas materiais têm valor. Porque, olha, veja bem, Sardes era uma cidade, olha só, ela foi capital do antigo reino da Lídia, da Ásia Menor, e depois fez parte do Império Persa. Lídia, a cidade de Lídia, ou o reino de Lídia ali, ele foi uma satrápia, sendo sido depois a sede da província romana de Lídia, após as reformas administrativas de Diocleciano. Então, Diocleciano, quando fez as reformas administrativas, então
ela ficou sendo parte principal ali, né, na província da área romana da Lídia. Isso depois, continuando a pertencer a Roma, depois e durante o período bizantino. Tá? Mas não vamos falar sobre questão desse período hoje não. Podemos destacar nela o templo de Ártemis, famoso, né? Um dos maiores do mundo antigo. Um dos maiores do mundo antigo. Um complexo grande. E era o local da Acrópole de Sardes, que possuía inclinações quase perpendiculares, com 457 metros de altura. Então era lá templos que chamavam muita atenção. A cidade de Sardes, e ela foi também, né, na questão de guarda, né, na questão de soldados, ela teve uma posição muito importante. Só que ela sofreu muito, né, na questão da perseguição do Império Romano, quando o cristianismo estava aflorando. Tá certo? Então veja bem, Jesus Cristo agora cita as pessoas que vivem nesta mesma igreja, sofrem esse mesmo problema político de perseguição, tá? E estão vendo ali a entrada da contaminação de toda essa mistura com o paganismo e com as indulgências bom, toda a infiltração no sentido geral, vamos dizer assim, no sentido geral, que adentra a igreja agora, a igreja que era apostólica, a igreja que vinha somente pela doutrina dos apóstolos e que a cada etapa ela se contamina mais e mais. Ele agora cita um povo que não se contaminou com isso. Um povo que manteve a sua fé inabalável. Um povo que manteve a sua crença somente em Cristo. E hoje, nos nossos dias, se formos fazer um paralelo, existem muitas pessoas dentro da igreja, e isso nós estamos falando no sentido geral. Toda a igreja tem uma área contaminada, mas tem aqueles que são remanescentes da verdadeira palavra, do verdadeiro cristianismo. Sabe aquelas pessoas que ainda têm o prazer de ler a Bíblia, ainda têm o prazer de dobrar o seu joelho e orar ao Senhor, de conversar com o Senhor, porque sabe que é dependente dele, que o Espírito Santo tem que nos trazer à memória todos os momentos a palavra de Deus, que é Cristo. Então, é uma vigilância constante para a nossa adoração, os nossos louvores. Tudo que eu for fazer para louvar a Deus tem que ser com o fator cristocêntrico, que não aceita essas letras imundas que aparecem hoje aí no meio do povo evangélico. Essas pregações malignas que conceitua o homem como importante, que Deus tem que fazer na vida do homem. Está escrito na palavra e Deus tem que fazer. Deus não tem que fazer nada, Ele faz o que lhe apraz. Ele faz o que é a sua vontade e o seu querer. O seu querer. E nós somos tão contaminados com isso, que você percebe que muitas orações, nossa, meu Deus do céu, sabe, a gente leva um autoritarismo tão grande nas nossas palavras, como se nós estivéssemos falando com um servo nosso. Não somos nós que somos o servo do Senhor. E perdemos o respeito para com Deus. Porque se nós não colocarmos Cristo como Senhor da nossa vida, como esses daqui, algumas pessoas que não se contaminaram as suas vestes, mas continuam vestindo branco, não é? Como a Bíblia faz um relato, diz, em todo tempo
sejam alvos os teus vestidos e nunca lhe falte óleo sobre a sua cabeça. Então, as vestes significa, né, o revestimento da palavra de Cristo na nossa vida. E o óleo sobre a cabeça é a imperialidade do Espírito Santo no nosso coração. Aqui, ó. Quando nós entendemos isso, então nós nos dirigimos com respeito ao Senhor, sabendo que Ele é o dono de tudo. Ele é o que está no controle. Por exemplo, você que trabalha em uma empresa e você precisa de um dia para fazer alguma coisa ou fazer uma viagem complementar com o final de semana, e aí você vai falar com o seu superior. Você sabe que ele é o que pode decidir se você pode folgar ou não, ou trocar folga, ou pagar essa folga, sei lá, o que vai ser combinado. Mas vamos só na questão, vamos exemplificar a questão, como eu me dirijo a ele. Como eu me dirijo a ele. Você chega, entra na sala do seu superior, sem ser chamado, sem autorização, né? O famoso taca o pé na porta, põe o dedo na cara dele e fala: eu preciso do dia tal e você vai ter que me dar esse dia de bonificação. Você faz isso? Por que você não faz? Experimenta lá, tenta a sorte. Você vai ver como que ele vai dar um papelzinho para você assinar, né? E esse papelzinho não vai estar escrito folga não, né? Vai estar escrito aviso prévio. Vai embora daqui. Agora, por que nós vamos chegar diante de Deus? O escritor aos Hebreus, ele diz que nós temos que chegar diante do Senhor sabendo que ainda é tempo oportuno para que Ele nos agracie. Então nós temos que chegar com sabedoria, com respeito, com o coração contrito, com humildade no coração, sabendo que não somos nada além de pó, e Ele é todo o poderoso, né? Todo poderoso. E aí nós chegamos e pedimos, e se for da vontade dEle, vai acontecer. As pessoas isolam aquele versículo e dizem: tudo que pedires em meu nome recebereis. Oh, que maravilha! Tudo! Se eu pedir para Jesus matar o Zé da esquina, Jesus mata, porque eu estou pedindo em nome dele. É assim? Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Por que ele diz isso? Porque então vamos analisar. Se vós estiveres em mim, então eu preciso estar em Cristo. Se eu estou em Cristo, eu não vou pedir qualquer coisa. A minha petição será as mesmas petições que Cristo fazia. Pai, honra agora, faz agora, conclui, glorifica. A vontade é tua, o querer é teu e eu vim cumprir a tua vontade. Te dou graça. Cristo falando para Deus, sendo que ele era Deus. Eu te dou graça porque o Senhor me ouve. Eu sei que sempre me ouve, mas para que todo mundo veja que eu estou falando isso. E mesmo assim a gente não aprende. A gente quer ordenar a Deus. Ordenar a Deus. Jamais, irmão. Jamais. Quando a gente ora por um ente querido, o que a gente faz? Não, Deus vai curar. Deus vai curar. A gente tem que tomar cuidado até com a imposição das nossas palavras. Alguém pede oração, a gente já fala: não, nós vamos orar e Jesus vai restaurar. E se não for da vontade dele? Você vai quebrar a tua cara. Você vai quebrar a tua cara. Ah, mas eu estou orando e estou pedindo. E daí? Quem é você? Quem somos nós? A vontade é soberana de Deus. A vontade é soberana, ainda que eu peça em nome de Jesus. Se não for do propósito de Deus, não acontece. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Oh, que maravilha. E que andam segundo o seu
Propósito. Não é por questão de falar que ama a Deus. Ah, eu amo a Deus e todas as coisas vão contribuir. Não, eu tenho que continuar vivendo na vocação do propósito de Deus na minha vida. E o propósito de Deus não é riqueza, não é comida, não é bebida, porque o reino dele não é isso, não é? Ah, irmão, como nós precisamos aprender da palavra do Senhor. Como? E essas cartas são exemplos para nós. A igreja que entra em comunhão, os ministérios que fazem parte dos templos, precisam tomar muito cuidado o que é que está sendo infiltrado dentro dessa igreja. Porque tem muita gente achando que está vivo e é um zumbi. É um zumbi. Ele está morto, está de pé, está dando passo. Mas a palavra que sai da boca dele é um sepulcro. Cheira mal. Se você conversar 5 minutos com aquela pessoa, você sai depressivo. Parece que é o demônio em forma de gente. E diz que é servo de Deus. Diz que está vivo. Ah, eu vivo uma vida em Cristo. Vive nada, mentiroso. Está cheio de pecado. Está cheio de ídolos. E Deus não reparte a sua glória com ninguém. A glória é do Senhor. Ele não reparte com ninguém. Tá certo? Agora, olha que coisa linda é a promessa que o Senhor traz. E isso não é só para a igreja de Sardes. As pessoas que não contaminaram suas vestes comigo andarão. E comigo andarão de branco. Porquanto são dignas disso. Ah, quer dizer que eu alcancei uma dignidade? Não, irmão, não sou eu que alcancei a dignidade. O Espírito de Deus que vive em mim, que habita em mim, ele me faz digno. Se tirar o Espírito, eu não tenho dignidade. Meu coração é mau, meu coração é maligno. Mas quando ele é orientado e comandado pelo Espírito Santo, ele se torna digno. E ele me faz ser digno. Meu coração digno para estar com o Senhor. E eles, né, comigo andarão de branco, porquanto são dignas. O que vencer será vestidos de veste branca, e de maneira nenhuma arriscarei o nome no livro da vida, do livro da vida. Confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. O livro da vida traz uma polêmica muito grande, uma discussão teológica muito grande, porque dá a entender que o nome pode ser riscado do livro da vida? Pode. É isso mesmo, dá a entender. Mas não está dizendo que vai ser riscado. Igualmente quando Moisés fala com o Senhor. Quando Deus fala assim para Moisés, Moisés, quer saber? Estou aqui pensando, né? Um pensamento pensado na minha cabeça, eu acho que eu vou matar esse povo, vou acabar com tudo. Povo rebelde, povo ingrato, povo que não aprende a crer em mim e a obedecer a minha palavra. Moisés já estava tão inteirado com o povo, não é? E às vezes a gente se deixa levar pela relação com certas pessoas. E aí Moisés, igual a gente faz, né? Senhor, não faz isso não. Não faz isso não. Lembra que tá todo mundo olhando para o Senhor. O Senhor tirou esse povo lá do Egito e disse que ia levar para uma terra boa. E se o Senhor matar aqui, como é que fica? E Deus fala mais uma vez, aí ele fala assim, Senhor, se o Senhor for matar esse povo, pode riscar o meu nome do livro da vida. E aí Deus não mata o povo. Mas não é que Deus ficou com medo de riscar o nome
Moisés e o livro da vida. A questão é a maneira que Deus fala para que a gente venha entender. Para que nós venhamos entender. Então ele diz, olha, de maneira nenhuma eu risco o nome do livro da vida aquele que procurar vencer, né, ou estar com as vestes brancas. O que é responsabilidade minha, irmão? De não entrar em roda de escarnecedor, não me assentar com os pecadores, sabe? Isso é responsabilidade minha. Procurar uma veste de boa moral, de boa índole, sabe? Usar palavras que são temperadas com sal, o sal que Cristo nos ensina a ser. Vós sois o sal da terra. Temperança, fruto do Espírito no coração. Então, quando eu vou agir dessa forma, que é minha responsabilidade, né, deixo de falar palavras chulas, palavras de baixo escalão, né, palavras torpes, mas eu procuro um linguajar cristão, um linguajar que Cristo é glorificado. Isso é responsabilidade minha. Não precisa o Espírito Santo estar, Ismael agora fala isso, Ismael agora fala aquilo. Porque quando eu estou no padrão bíblico de Cristo, procurando viver a vida que Cristo viveu, pensando como Cristo pensou, falando como Cristo falou, Jesus, depois de ser crucificado, esbofeteado, né, tudo aquilo que ele sofreu de afronta, ele olha e fala assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Se fosse eu, já estaria na cambada de pilantra sem vergonha. Deus vai acabar com vocês, vocês vão ver, vocês estão matando o Filho de Deus, vocês vão ver a ira. Não é? Mas Jesus diz, abençoeis e não amaldiçoeis. Às vezes o irmão faz alguma coisa pra gente, às vezes até sem intenção de nos magoar, e a gente já fica todo espanadinho. Né? Não, você vai ver, eu vou orar a Deus, vou pôr esse camarada na mão de Deus, como se a gente predeterminasse essas coisas e fosse ruim colocar alguém na mão de Deus. A melhor coisa é colocar alguém na mão de Deus. Ele vai estar no melhor lugar. Tá certo? Então aqui não está dizendo que risca nome nenhum, irmão, do livro da vida. Às vezes a gente entende as coisas de uma forma errada. Mas vamos analisar, em nenhum momento ele está dizendo que risca. Não existe outra situação, não existe qualquer outro contexto. Mas ele está dizendo, ó, que pode, mas ele não vai riscar. Por que ele não vai riscar? Porque só está escrito o nome no livro da vida daqueles que Deus escreveu. O Senhor já escreveu. Porque esse livro está escrito antes da fundação do mundo. Não está sendo escrito agora. Né? Às vezes a gente vai orar por alguém que aceita Jesus como Senhor e Salvador. Ok, vai. A pronúncia não é a correta, mas a gente entende isso. A pessoa reconhece o ato soberano de Cristo como Senhor, que morreu na cruz do Calvário para salvar os meus pecados, o sangue dele verteu e hoje eu posso ser purificado por esse sangue. Ok, então é nesse reconhecimento, né, que a gente diz que a pessoa aceitou a Cristo naquele momento. E às vezes a gente fala, Senhor, escreve o nome dele no livro da vida. É a forma que a gente vê, porém é uma forma errada. Porque se já está escrito desde a fundação, não tem por que escrever agora. Né? E tem gente que acha que o livro, né, é um livro que tem letra de ouro, Deus tem uma caneta de ouro. Irmão, as coisas que são simbólicas nesse livro é um linguajar para que venhamos entender e valorizar, porque quer ver uma coisa quer ver algo para a gente valorizar é o ouro, né? Ah, imagina, ouro. A mulherada
tudo que quer de ouro, anel de ouro, corrente de ouro, colar de ouro, pulseira de ouro. Tem uns aí que quer dente de ouro. Tem uns camaradas aí que oram para nascer dente de ouro. Irmão, se isso fosse verdade, não ia ser fácil ficar rico? Você faz um dente de ouro, depois vai lá, leva lá no consultório do Dr. Samuel, nosso irmão aí, e ele arranca tudo, a gente vende esses ouros, faz um implante na vida da pessoa. Olha que beleza. Nada disso, nada disso. As coisas, a rua de ouro, não existe rua de ouro. É para que você entenda o valor que é estar com o Senhor. Para que você entenda que a coroa da vida não é uma coroa literalmente que vai pôr aqui na cabeça, até porque não será essa cabeça, será um corpo glorificado. E eu não sei se nesse corpo glorificado aí fica uma coroa em cima ou não, porque se fosse literal teria que ser física. Mas é que nós venhamos entender que na nossa cabeça, no domínio do nosso coração, para todos sempre, estará a coroa da vida. Quem é a coroa da vida? Cristo. Cristo. Ele é o pão da vida. Ele é o rio da vida. Ele é a vida. Ele é a vida. Então a coroa de Cristo quer dizer Cristo, a coroa da vida, aliás, é Cristo, Senhor da minha vida e do meu coração. Amém? Já faltam 15 minutinhos para as 9 horas. Após esse período da igreja de Sardes, né, que a igreja de Sardes ela traz, se formos fazer um paralelo com o cristianismo, né, igual eu falei as outras vezes, ele mostra uma igreja contaminada e mostra os remanescentes. Por isso que Sardes quer dizer remanescente. Os remanescentes do verdadeiro cristianismo, do verdadeiro Cristo como Senhor. E nesse período, na história da igreja, a gente poderia relatar aí, não é? Entre 1500 a 1700, no período dos anos da igreja, foi o período que apareceu a Reforma, né, com Martinho Lutero. Martinho Lutero agora se revolta contra esse catolicismo, este, entre aspas, cristianismo que estava sendo vivido, e ele, porque é um cristianismo falso, né? Cristianismo falso, igual alguns pregadores de hoje que apresentam um cristianismo falso, onde o ser humano é o principal. Isso é falsidade. Isso é espírito de anticristo. Porque Cristo continua sendo o Senhor. Então tem os remanescentes. Então nesse período da igreja, no período da reforma, o Senhor levanta homens. Eu não gosto de dizer grandes homens, né? As pessoas às vezes dizem grandes homens de Deus, grandes servos. Como que alguém vai ser servo se é grande? E como alguém vai ser grande sendo servo? Servo é pequeno, grande é o Senhor. Não é? João Batista já disse isso. Importa que ele cresça e eu diminua. Porque ele é o importante. Mas aí nós temos alguns homens que fizeram diferença. João Calvino, John Wesley, nosso fundador da Metodista. William Bolt também foi um pregador metodista. Pós John Wesley, claro, porque John Wesley foi o fundador. E existem tantos outros, mas eu separei aqui esses 4 nomes que fizeram diferença. Através da palavra, houve um avivamento, mas avivamento diferente desses que hoje se propaga por aí, tá, gente?
Porque hoje, alguns avivalistas que tem por aí, na verdade ele quer movimento. Movimento. E movimento do povo não é avivamento. Avivamento é quando a palavra penetra no povo. Então, avivamento é quando a palavra é restabelecida na vida da igreja. Assim como o profeta falou no passado. Reaviva, Senhor, a sua igreja, o seu povo. Reaviva. Traz de volta dias como anteriores. E não eram dias de movimentos, mas eram dias que a palavra de Deus era suficiente para que o povo fosse abençoado, para que o povo vivesse em paz, para que o povo vivesse no domínio da palavra, do poder de Deus. Então, avivamento não é trazer novamente movimento para a igreja, mas é trazer o mover do Espírito Santo na mente, no coração das pessoas. E isso é a palavra que faz. É a palavra que tem poder. É a palavra que limpa. É a palavra que transforma. É a palavra que modifica. É a palavra que edifica. É a palavra que levanta. É a palavra que restaura. É a palavra que reforma. E esta palavra, que é Cristo, ela é introduzida no nosso coração pelo Espírito Santo. E a gente fica preso buscando um avivamento, mas um avivamento com movimento do povo. Tantos movimentos já teve por aí, irmão. E a gente que cai, a gente que levanta, a gente que pula, a gente que corre, a gente que roda. E no outro dia está todo mundo na mesma forma. Ô vida, ô tristeza, ô situação. Ah, é uma lamúria só. Por quê? Porque movimentos passam. Mas a palavra de Cristo, essa, permanece para todo sempre. Amém. Aleluia, glória a Deus. Então esses homens aí usados por Deus, né, que implantaram um renovo na nossa vida, em questão, o que é importante na igreja? Só a palavra, só a escritura, só a graça, só a fé. Lembra disso? É isso aí. A fé em Cristo Jesus. Nós somos salvos por onde? Pela fé que há em Cristo Jesus. Não tem outro meio. Não é por indulgências. Não é por adoração a outros ídolos. Ou a qualquer ídolo. Nós só temos um Senhor. Jesus Cristo, Filho de Deus. Só Ele. E é dele, por ele e para ele que são todas as coisas. Inclusive a minha adoração. Se eu sou de Cristo, eu adoro a Cristo. E nada muda. Nada muda isso. Porque o Espírito de Deus se move em mim. Eu não preciso me mover. É o Espírito que move em mim. E quando o Espírito move em mim, o meu corpo vai refletir o que o Espírito está fazendo. Você entendeu? E é isto. Então esses remanescentes da palavra, Deus sempre tem os seus remanescentes, irmãos. Sempre tem. Lá na época de Elias, Elias achou que ele era o único. Ah, só eu fiquei por profeta, e agora? Vem essa mulher aí e está me perseguindo, por isso que eu vou ficar escondido aqui. Deus fala para ele, que é isso, rapaz? Quem te contou uma barbaridade dessa? Você acha que eu sou Deus que não guarda os meus? Eis que eu tenho escondido homens que ainda são remanescentes da minha palavra. Homens que eu guardei para continuar o meu propósito. Aleluia. É isso, irmão. Sabe? O Senhor guarda os remanescentes. E Ele diz aqui, eles andarão comigo de vestes brancas. Oh, que maravilha, irmão. Que glorioso será. Vale a pena não se contaminar. Vale a pena que usamos esta igreja de Sardes como exemplo vivo na nossa vida. Não me deixe, Senhor, se contaminar. Eu não posso me contaminar com essas coisas do mundo, com os desejos do mundo. Esses desejos carnais.
prostituição, adultério, fornicação, glutonaria, bebedice. Crentes arrumadores de encrenca, de confusão. Nada disso prevalece. Mas que o Espírito Santo de Deus faça-nos entender que existe um fruto, um só. Só basta um fruto que Ele implantou no nosso coração. E as características desse fruto, elas têm que ser cotidianas em nós. E aí sim, nós estaremos sendo um dos remanescentes do Senhor, guardando esta palavra, a palavra pura e verdadeira. Esta. O que importa? Só a Escritura. Somente a Escritura. Esta palavra é a de Cristo na nossa vida. Amém? Semana que vem, se Deus assim nos permitir, estaremos falando sobre a sexta carta, ou a de Filadélfia. É uma beleza. A igreja de Filadélfia não tem reprovação, irmão. Olha que coisa linda. A igreja de Filadélfia é o exemplo da igreja que tem Cristo como centro de tudo. Centro da adoração. Centro da vida. Essência da palavra de Cristo. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Então nós estaremos aí, em nome de Jesus Cristo, falando sobre esta igreja. Tá certo? Então, se você tiver aí condições, porque não vou dizer se tiver tempo, porque tempo nós temos. Nós só precisamos é saber usá-lo. Né? Às vezes usamos para coisas que não é necessário e deixamos de usar no necessário. E uma das coisas necessárias. Nós estamos vivendo o tempo da pandemia. Né? O que é necessário você fazer? Primeiro, procurar ficar isolado. Segundo, lavar as mãos constantemente. Né? Usar álcool em gel. Usar a máscara. São coisas que precisamos fazer em todo o tempo. Todo o período do dia. E isso na questão material. Agora, na questão espiritual, este livro é a essência, é primordial nós estarmos com ele meditando dia e noite. Meditando dia e noite. É isso que o Senhor quer, que nós venhamos meditar. Tá certo, meu querido? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Muito obrigado, você que nos acompanhou. Que Deus abençoe a tua vida. Hoje nós não fizemos a transmissão pelo YouTube, mas o vídeo será colocado lá posteriormente, tá certo? E você compartilhe com os seus amigos, sabe, aquelas pessoas que têm dúvidas sobre Apocalipse. Vamos juntos buscar a revelação do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas e vamos entender tudo aquilo que o Senhor tem de propósito na nossa vida. Tá certo? Te aguardo então na quarta-feira que vem, se Deus assim nos permitir, para darmos continuidade a este trabalho, a este estudo, o estudo de Apocalipse, falando da sexta igreja, sexta carta de Jesus Cristo à igreja de Filadélfia. Tá? Quero orar contigo agora, se você puder fechar os seus olhos e orar a Deus nesse momento conosco, será de grande valia. Amanhã, não esqueçam, né? Temos o estudo do pastor Samir na igreja metodista em Bauru, né? E não sei se a gente vai conseguir passar pelo YouTube, talvez a gente passe só pelo Face e depois, posteriormente, coloque esse vídeo no YouTube, tá bom? Mas não esqueça, amanhã às 19h30, então nós temos o acompanhamento também pela Igreja Metodista de Tibiriçá. Estaremos juntos, se Deus assim nos permitir. Tá certo? Vamos orar ao Senhor. Pai querido e amado, obrigado, Senhor, por tudo que tens trazido ao nosso coração. Que a tua grandeza, a tua soberania, a tua glória e a tua graça resplandeça mesmo sobre nossas vidas.
Que o teu Espírito Santo, Senhor, nos ajude a que venhamos colocar o exemplo dessas igrejas em nossas vidas, no nosso dia a dia, para não pecar contra o Senhor. Para aquilo que for responsabilidade nossa, Senhor, estarmos buscando cada dia mais, nos aprimorarmos diante do Senhor. Me ajude a te louvar e te adorar e a te glorificar. E a dizer que Jesus Cristo é o centro da minha adoração. Senhor, me ajuda através do teu Espírito Santo. Fica com o teu povo, Senhor. Nos dê uma noite abençoada, debaixo da tua graça e do teu poder. Senhor, cura os enfermos, se assim for da tua vontade. Ó Pai, todos esses nomes que foram tratados aí nos grupos com pedidos de oração, Deus, seja presente nessas vidas. E se for da tua vontade, cura mesmo, Senhor, liberta, traz vida, Senhor, a este povo. É o nosso pedido, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, que Deus nos abençoe, a cada um de vocês que esteve conosco aí, tá? Que a glória de Deus continue resplandecendo sobre a vida de vocês. Até a próxima, se Deus assim permitir. Uma boa noite a todos.